Bom, a partir desse momento estamos... Vou colocar o microfone que eu esqueci. Estamos outra vez ao vivo, aqui transmitindo no canal... Não, essa não é para o canal. Esta é para o grupo da Aliança Restauração Nacional, Comunidade Luz Ultramar Brasileira. Eu sou Leandro Alano, como vocês conhecem, e fui eleito recentemente mordomo-mor. Mordomo-mor da Casa de Lisboa, que é a dinastia Aves Trastâmara. E nos 2 primeiros vídeos eu fiz uma apresentação da minha pessoa, para vocês conhecerem a minha história, a minha participação política, meus posicionamentos e as propostas que eu trouxe para esta casa. E agora neste vídeo ficou faltando o meu plano de ação, que eu apresentei para Sua Alteza Real Imperial Dom Antônio César. Bom, comecemos pela leitura desse plano. Plano de ação resumido para mordomia-mor na Real Imperial Casa de Lisboa, da dinastia Aves Trastâmara restaurada. Como mordomo-mor, o conselheiro Leandro da Silva Alano levará a cabo a causa de Sua Alteza Real Imperial Dom Antônio César, fazendo com que sua mordomia atue em 3 frentes. Primeiro, aristocracia. Faremos um recenseamento de quem é súdito e vassalo desta casa para saber quem somos e renovar seus votos de lealdade e vassalagem. Nós já começamos um corpo de 7 censores mor, nós já temos 4 ou 5. Quem ficou encarregado foi o confrade Calbi, e nós ainda estamos esperando que ele nos dê o ok. Ele teve problemas técnicos, teve muitas chuvas, interrupções na internet lá em Niterói, e ele nos avisou que teve problemas técnicos, não pôde ainda, mas a qualquer momento estamos esperando da parte dele que nos dê um ok para que nós lancemos o censo. 2. Redistribuiremos as mordomias e missões. Cada casa terá milícia, senhorios, morgadios para exercer seu poder em nome de Sua Alteza Real Imperial. Para restaurar uma monarquia comunitária, uma monarquia com inserção na sociedade e apoio do povo, nós precisamos restaurar todos os atributos dela em relação à atuação dela diretamente na sociedade. 3. Receberão personalidade jurídica todos os órgãos ligados à Casa de Lisboa e à dinastia restaurada de Aves. Serão as honrarias, ordens religiosas e cavalheirescas, as tesourarias provinciais, imperiais, os cartórios de nobreza, fidalguia e heráldica, ou as joalherias oficiais, além de outras corporações ou negócios. Nós vamos instituir, antes do planejado, nós já vamos providenciar, antecipar a instituição do Tesouro Imperial. Nós vamos começar a cobrar as contribuições da aristocracia, das pessoas, das casas nobres que estão ligadas à Casa de Lisboa. Hoje eu já fiz uma consulta à Sua Alteza para nós fazermos isso, nós vamos fazer. Nós não somos uma micronação. Nossa causa ela é real. Dom Antônio, ele realmente é um herdeiro, ele tem a linhagem, temos também o juramento por parte dos Bragança, o juramento de lealdade e vassalagem à dinastia que pertence a Dom Antônio César. Então, nós temos tudo, só falta começarmos a nos organizarmos. Tá? Para nós, a restauração é já. Só a gente começar a se organizar e a gente já vai restaurando. Nosso poder ele vem
ele vem de Jesus Cristo, que concedeu a Dom Afonso Henriques em Euriques, e ele também vem da comunidade luso-brasileira. Nosso poder ele não vem de uma classe social e do parlamento. Nós não estamos esperando que o parlamento ou a burguesia resolva restaurar a monarquia. Isso não vai acontecer. A monarquia vai ser restaurada pelas famílias, por toda a comunidade, pelo povo, pela nobreza, pela aristocracia. 4. Reconhecemos os títulos dos nobres já existentes legitimamente e validaremos os títulos extintos ou irregulares que jurem lealdade à causa de Sua Alteza Real Imperial, para assim convocar cortes com poder de solucionar as questões dinásticas e unificar a causa da restauração em uma só, encabeçada por Sua Alteza Real Imperial, Dom Antônio César. 5. Proclamar o ano de 2017 como o ano da restauração de Aves. Brademos todos. Viva el rei Dom Sebastião, sua semente é retornado. Viva Dom Antônio César, nosso príncipe esperado. O ano de 2017, como nós sabemos, foi o ano em que Dom Antônio César restaurou sua dinastia e ele assume a chefia também da Casa Imperial, a Casa de Lisboa. E foi o ano que nós, agora no fim do ano, foi quando eu fui nomeado mordomo-mor também. Então eu disse em 3 frentes: a primeira, aristocracia; a segunda, patrícios e cidadania. Reorganizemos os encontros de monarquistas pela restauração em cada estado brasileiro e português, mas também no ambiente lusófono e aliados da comunidade dos países de língua portuguesa. Divulgaremos o calendário e reorganizaremos as mesas de cada região monárquica, tal como cada estado e província ou província do Império. Então, nós já anunciamos o calendário dos encontros de monarquistas. A nossa causa monárquica, relembrando, a monarquia, o movimento monarquista tem 3 correntes principais. Isso é o que nós estivemos apurando no decorrer da nossa participação na monarquia. Nós da Aliança Restauração Nacional. Tem a corrente dos bragancistas, eles se dividem entre os que apoiam os que apoiam o ramo de Vassouras, os que apoiam o ramo de Petrópolis, tem também os que apoiam o ramo de Lulé, e tem o ramo de Dom Rosário, e tem o ramo também do Duque de Bragança. Tá? Esse é os bragancistas, toda essa questão dinástica que não está bem resolvida. Tá? Tem defensores com argumentação que sustentam cada um deles. Tá? Depois tem os independentes, tá? Como a Casa de Larsa, né? Como nós temos como a Casa de Pacheco, né? Nós temos príncipes que são ligados ou a outras monarquias, monarquia espanhola, as monarquias italianas, monarquia francesa ou alemã e outras mais, né? E também aqueles títulos eclesiásticos da Igreja Católica. Esses títulos também eles constituem o ramo, a corrente independente. E também temos a nossa corrente, que é a corrente sebastianista. Sebastianistas independentes, entre os monarquistas, somos a maioria. Somos a parte mais forte, mas a parte mais ruidosa e atuante tem sido os Bragança. E eles têm inserção também nos meios de comunicação. Não é para nós cruzarmos os braços,
Não é para nós estarmos a reboque das causas deles, das bandeiras deles. Nós precisamos nos organizar. Para isto, Dom Antônio César confiou em mim a chefia dessa mordomia. Tá? O que acontece? Hoje, vou interromper um pouco aqui a leitura, né, para relembrar o que nós estamos passando nesse fim de semana. Nós tivemos recentemente a ameaça e o anúncio, né, do comandante-geral do Exército, que vinha recebendo clamor popular pela intervenção. Uma grande fatia considerável, respeitável da sociedade estava clamando pela intervenção militar. E o que o comandante Vilas Boas fez, general Vilas Boas? Ele deu um aliento para a sociedade, dizendo que estamos atentos e vamos cumprir com a nossa função constitucional e queremos garantir a paz, garantir a democracia, respeitando, enfim, as instituições, mas que compartilhamos dos mesmos sentimentos. Tá? Ou seja, a preocupação em relação às instituições da República, que a República está moribunda, a República está falindo, ela está acabando. Moralmente a República já não existe. De todas as correntes, essa semana nós escutamos o Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, nós escutamos o posicionamento dele em relação ao STF, o Supremo Tribunal Federal, que deve sofrer impeachment, que eles vão se movimentar, o Partido Novo vão se movimentar para isto. Ou seja, não é só o PT, a esquerda, e o Lula e os seguidores dele. Também na direita nós temos todas as correntes insatisfeitas com as instituições republicanas, porque a República é uma tirania. A República é uma tirania. Uma Constituição, ela existe e ela serve. A finalidade da Constituição é para que o povo participe do poder e limite os poderes do monarca, que Deus deu. Deus deu poder para o monarca, mas o monarca não é Deus. O monarca simplesmente é fonte de poder. Então a Constituição restringe e, até um certo ponto, a participação na administração do povo, representado pelo parlamento, enfim, pelas cortes, pela sociedade. Na República não é assim. Na República é uma tirania, porque a Constituição, em vez de restringir poderes, ela delega poderes, ela dá superpoderes. Olha o que é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós estivemos atentos, e eu, particularmente como jornalista, fiz uma cobertura e eu estive dando uma olhada nas coberturas dos demais intervencionistas. Eu fiz uma cobertura mais séria, transmiti e coloquei links na minha linha do tempo, na minha timeline, de transmissões, de coberturas desse momento histórico, que nós estamos muito atentos, nós temos que estar muito atentos para ver se realmente esta decisão do Supremo, que culmina na prisão do Lula, que aconteceu exatamente agora. Lula deve estar chegando em Curitiba agora, já deve estar se encaminhando para a cela dele na Polícia Federal. É muito importante a gente observar se é verdade mesmo. O Moro não prendeu Lula antes porque tinha medo. Se é verdade mesmo que podem ocorrer distúrbios, o Exército já deu sinal que está pronto para intervir caso aconteçam distúrbios, né? Nós estamos atentos e nós estamos transmitindo. Tá? As coberturas dos outros intervencionistas estavam muito longe da realidade. O pessoal é muito, com todo respeito a quem é de direita, mas quem transmite pela direita, né, fora os jornalistas profissionais dos meios de comunicação, que eles não têm nem direita nem esquerda, eles têm um compromisso. No Brasil a gente tem um compromisso de ser neutro e um compromisso com a verdade, mas as pessoas que transmitem pela internet transmitem muito mal. Então eu dei a minha contribuição e fui duramente criticado, porque tem um fanatismo muito grande. O professor Loriel Rocha, ele está atravessando isso também, e eu estou observando como ele faz para lidar com esses fanáticos, gente estúpida, que fala palavras de baixo calão e que agridem. Tudo bem, né, que tenha
essas pessoas mais apaixonadas, enfim. Mas no nosso meio de monarquistas não tem que ter, porque nós não queremos salvar a República. Essas pessoas estão assim porque elas estão vendo a falência da República, né? Os militares querem intervir para salvar a República. Todos só falam em salvar a República. O professor L'Oréal Rocha nos alertou isto. O problema não é a República, não é salvar a República, porque é a República que é o problema. Nós, monarquistas, nós não temos que estar apaixonado por Lula ou por Bolsonaro. São soluções republicanas que vão fazer com que a República tenha uma sobrevida. Nós precisamos nos prepararmos, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando tiver necessidade de uma intervenção, a intervenção tem que partir de nós, das cortes, da nobreza. O povo tem que pedir para quem intervir? Para o príncipe esperado. O povo tem que chamar o rei, para o rei assumir o país de volta. A sua dinastia, os templários, a ordem de Cristo. Esta é a intervenção. As forças militares, as forças armadas são leais à pátria. Eles vão ser leais à nobreza brasileira, quando a nobreza se apresentar. Mas o que acontece? O pessoal me acusa de ser comunista. Eu, nos outros 2 vídeos, me apresentei e contei minha vida para vocês. Eu tenho uma filiação partidária, eu tenho uma filiação religiosa, e estas coisas, elas não influem na minha participação como monarquista. Porque a monarquia não é uma parte, a monarquia é um todo. Todos nós somos patriotas. E a identidade nacional brasileira é monárquica. O Brasil nasceu nobre. O Brasil e Portugal somos uma só pátria e foi fundada por Jesus Cristo. É isto que tem que nos unir. Nós não temos que nos dividir em briga, em peleia política. Mas sim, cada um de nós temos. Dom Antônio César, ele nos autorizou e ele nos incentiva que nós possamos entrar sim na política. Mas ele, como monarca, não vai fazer. Ele não acha que não é certo, mas que nós devemos fazer. Tá? Então, consideremos participar. Eu, como mordomo-mor, vou providenciar que na próxima, não nesta, talvez até nessa a gente consiga identificar um ou outro candidato. Tem aí Dom Luiz Felipe, que até trocou de partido, saiu do Partido Novo. Desculpa, eu falei que o Partido Novo estava providenciando o impeachment do Supremo. Não, quem está providenciando é o PSL, Partido de Dom Luiz Felipe e Bolsonaro. Vamos identificando aí quem são os candidatos para nós apoiarmos a monarquistas. Não dá para brigar com um confrade apoiando um republicano. Não dá. Nós temos que nos unir. Claro, uns nos agrupamos com progressistas, outros nos agrupamos com liberais, as correntes que tínhamos no Império. Tá? E aqueles que gostam dos conservadores também. Mas nós temos que lembrar que os conservadores, esta classe que hoje quer salvar a República, é a classe que está representada na burocracia. É a classe que deu o golpe de 1889 e acabou com o regime monárquico. Esta classe que hoje não é burguesia. O Brasil não tem burguês. Uma porcentagem muito pequena da população é burguesa. São descendentes de traficantes, são gente desclassificada, são gente violenta, são gente que explora gente, porque os seus antepassados traficavam gente. Eles ficaram muito ricos. E eles não eram fazendeiros porque eles eram ricos. Aliás, eles não eram ricos porque eles eram fazendeiros. Eles eram fazendeiros porque eles eram ricos. Eles eram ricos e adquiriram terras. Porque o produtor rural, o fazendeiro, ele tem status. O fazendeiro é um nobre, o produtor, ele é um proprietário
ele é um nobre, ele foi militar, recebia terras no Brasil quem tinha honra, quem tinha merecimento. Então, por esta razão, os traficantes adquiriram terras, depois eles foram abrir empresas, fábricas, mas o pensamento deles ainda é o mesmo pensamento de traficante, por isso que existe ainda muito racismo nesse país, e por isso que o salário médio do trabalhador nesse país é muito baixo. Deveríamos todos nós nos envergonharmos por essa condição e mudar ela, porque ela vem lá do passado, lá do império, lá da colônia. Não vem nada. Nós não fomos colônia, nós fomos a maior potência militar e econômica deste planeta nos tempos da Revolução de Aves. Nos tempos da Revolução de Aves, Portugal não precisava entrar em guerra para conquistar territórios, simplesmente levava a palavra. Portugal não precisava ter guerra interna entre as classes. Por quê? Porque todos governavam, todos estavam representados. A quantidade de cortes que se fez em Portugal hoje é comparado aos parlamentos, os parlamentos que surgiram nas revoluções burguesas. Em Portugal não precisou, porque a burguesia e as ordens militares e as ordens de cavalheiros fizeram a Revolução de Aves. Então, esta ideologia da Revolução de Aves, que nós do movimento monárquico precisamos nos unir em torno dela, não ficar atacando, tá? Não ficar atacando o progressista como sendo comunista. Nem todos os progressistas seguimos o marxismo, a orientação marxista. Nem todos seguimos. Alguns seguimos com ressalvas, né? O materialismo, ele é ateu. Nós não somos ateus, eu pelo menos sou cristão, eu tenho minha religião, mas não vou ficar pregando aqui minha religião, nem a minha ideologia política. Eu tenho aqui uma missão para cumprir, e eu tenho um prazo, e eu estou cumprindo com esse prazo. Os cronogramas estão atrasando. Se preciso for, a gente faz alguns ajustes para se adequar aos cronogramas. Então, o que eu estava lendo aqui? A segunda das três frentes, né? Primeira frente, a aristocracia. Segunda, patrício, cidadania. 3, o Estado brasileiro, português, demais lusófonos. Eu estava no 2. Cada povo que autonomamente se organize pela causa e constitua suas próprias organizações e autoridades, promoveremos as mesmas medidas do item 1.3 e 1.4. O item 1.3 receberão personalidade jurídica todos os órgãos ligados à Casa de Lisboa, dinastia restaurada de Aves, seja as honrarias, ordens, enfim, as ordens cavalheirescas e outras corporações. E o item 1.4 reconhecemos os títulos dos nobres já existentes, legitimamente validados, títulos extintos ou irregulares, que jurem lealdade à causa de Dom Antônio, também podem ser reconhecidos. Tá? Essa semana me fizeram uma pergunta sobre os Bragança. Os Braganças são a família mais importante de Portugal, a família mais nobre entre as famílias nobres portuguesas. Os Braganças cumpriram uma missão importantíssima, que foi a regência no período do interregno, no período em que Portugal perdeu a soberania e foi vassalo da Espanha. E os Bragança assumiram temporariamente o trono e estiveram leais até a volta da Casa de Aves, né, a Casa de Lisboa. Bom, isso não aconteceu ainda. Bom, isso é uma outra história. Mas eles têm um juramento e cada monarca bragantino que não cumpre com o juramento, eles não esquecem. Eles não têm como esquecer, porque tem uma maldição sobre eles que os primogênitos dos Bragança, eles não sobrevivem. Vocês pesquisem na história, nunca sobreviveu um primogênito dos Bragança. E isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa muito triste. E nós da Casa de Lisboa, nós também lamentamos isso. Nós também lamentamos os nossos irmãos, porque os Lisboas são parentes dos Bragança também. São parentes dos Bragança.
E obviamente que os Braganças, eles vão ter para sempre no reino o reconhecimento da posição deles. Eles vão ter sempre uma posição de importância no reino, mesmo não sendo eles os herdeiros, mas eles vão ser lembrados pela sua alteza. Assim. Essa é a posição nossa sobre os Bragança. Nós devemos a eles todo o nosso respeito, e eles vão ser... jamais vamos esquecê-los. Tá? E vamos acabar com a maldição dos Bragança. O último primogênito dos Bragança, hoje não tem nenhum primogênito. O último deles morreu em 2007, mais ou menos quando eu comecei a participar da monarquia, desta causa. 2.3. Convocaremos cortes dos povos em cada ano de jubileu e plebiscitos populares em cada ano sabático. Promoveremos um plebiscito com ampla participação internacional em 2021. Se esse plano fracassar, nesta data renuncio à mordomia. Então, a minha meta é essa. Quem quer me ver pelas costas, saiba que nesta data eu vou renunciar se as coisas não funcionarem. Mas até lá, se alguém fizer corpo mole ou boicote, eu vou pedir autorização para Sua Alteza e vamos encontrar uma outra missão para esta pessoa. Ela não vai mais estar trabalhando comigo. Se ela não gosta de mim, ela quer que eu saia. Não vai ela fazer corpo mole, não vai fazer como fazem os Bragança, que eles não gostam. Isso aí, com todo respeito, Dom Beltrán e Dom Luís, mas a maioria do movimento não gosta de Dom Beltrán e não gosta de Dom Luís. Eles fazem corpo mole. Eu constatei isso aqui em Porto Alegre, quando se organizou um encontro monárquico. Eu não fui avisado, eu fui cobrar da pessoa que organizou, e eu vi que isso não condiz com o movimento monárquico. Não condiz. Fazer um encontro, organizar um evento e convida só alguns e o outro não. Né? Ou excluir um, excluir outro. Não, isso aqui é só para... A monarquia não é só de uma classe. A monarquia, ela é para toda a sociedade. A monarquia não é uma ideologia, ela é para toda a sociedade. Gabriel Carvalho, que sempre lembra, a monarquia não é antídoto contra a esquerda. Mas, na monarquia, quando a esquerda governa, a direita não se apavora e não entra em pânico. E quando a direita governa, a esquerda não fica insatisfeita. Porque a monarquia não permite que os poderosos explorem os mais desfavorecidos. E ela também não permite que, entre quem não é nobre, alguém se levante por demais dos outros e explore os irmãos. E oprima uma ou outra classe. Na monarquia todos somos uma união e crescemos juntos. Trabalhamos pelo estado de bem-estar social. Vocês comparem os índices de desenvolvimento humano das monarquias com as repúblicas. As monarquias sempre têm mais desenvolvimento, têm mais educação, têm mais acesso à saúde. Esta é a diferença da monarquia para as repúblicas. E isso é o que me fez ser monarquista. Tá? Por incrível que pareça, dizem que os reis, os nobres, têm privilégios, e têm pompas, e têm não sei o quê. Mas na república se gasta muito mais com os governantes, com os políticos. Eles ganham mais. O trabalhador ganha menos. E eles têm regalias vitalícias. Eles conseguem ser pior que a monarquia. E eles não são monarcas, não são pessoas que nasceram para servir a vida toda para o país. Tá? Então, continuando a leitura aqui. Então, já li o ponto 1, ponto 2, aliás, o 1 e o 2, né? Agora vamos para o 3. O Estado brasileiro, português e demais lusófonos e aliados da comunidade dos países de língua portuguesa. 1. Investiremos e faremos públicos os resultados dos estudos de historiadores, juristas e constitucionalistas sobre a inconstitucionalidade e promoveremos as ADINs propostas para revisar e anular
todos os golpes e usurpações e restaurar o regime ancestral da família e do povo lusitano, brasileiro e demais falantes da língua portuguesa. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Qual é a nossa atuação? Essa é a terceira frente de atuação. Nós temos 3 frentes de atuação, como eu já disse. A primeira é na aristocracia, na nobreza, nessas correntes monárquicas, como eu falei, os independentes, que têm títulos e que são ligados a outras monarquias e estão no Brasil, os sebastianistas, né, que somos nós, tem algum outro sebastianista em Portugal também, e os Bragança. Essa é a primeira parte, essa é a primeira frente. A outra frente é os patrícios e a cidadania, ou seja, o povo, os monarquistas organizados. E agora a outra frente, das 3 frentes, o Estado brasileiro, o Estado português também, os outros. Faremos o estudo da inconstitucionalidade. A minha próxima ação agora, eu vou entrar em contato com o confrade Rony Xavier e com o confrade Isaac Bernardo de Souza, e nós vamos organizar 2 coisas. Nós vamos reorganizar os nossos grupos e fazer um novo plano de comunicação, né, para a nossa causa, e também vamos reorganizar este grupo de estudos, que não é possível que em 3 ou 4 anos que este grupo existe, nós tivemos meio parecer. E agora saiu um outro parecer, também, que Dom Luiz Felipe de Olhês Bragança também faz parte desse grupo, e ele emitiu agora ultimamente o seu parecer sobre a constitucionalidade. E essa questão que eu estava falando aí do STF. Mas todas as pessoas estão participando. Eu tenho visto juristas estão se afastando desse grupo, as pessoas estão se retirando. Nós vamos reorganizar ele e vamos divulgá-lo para fazer uma seleção, e se tiver mais juristas interessados em participar desse estudo, esse estudo é um estudo muito bonito, é uma questão muito bonita. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele logo depois deste vídeo, sobre as questões da inconstitucionalidade da nossa Constituição e da nossa República. 2. Lançaremos periódicos para ajudar nesta função de arrecadar intelectuais para a causa da restauração e do sebastianismo. Bom, aí está. Vamos divulgar mais o que é a causa, o que é o sebastianismo, porque a maioria dos brasileiros ainda não sabem, mesmo com um incansável trabalho de todos os confrades em divulgar, nós ainda não atingimos a todos. Não são todos que conhecem o sebastianismo. 3. Organizaremos milícias constitucionais e legais, onde a lei permita, a armada, paramilitar, e onde a lei não permita, de honra ou brigadas juvenis cívicas. O Brasil não permite milícia armada. Então, nós não faremos isso no Brasil. Bom, se este plano não restaurar a monarquia no Brasil antes de 2022, renuncio à mordomia e que assuma um novo mordomo com mais poder e seja capaz de continuar esta obra, a fim de nos legar a restauração ainda nesta geração. Bom, aqui também segue a conclusão deste plano aqui que eu apresentei. Segue também uma série de títulos que a comunidade dos países luso-brasileiros lega ao seu soberano, né? Bom, em caso de eleição e aprovação dos planos, se for da vontade de Sua Alteza Real Imperial, divulgo demais regulamentos mais resumidos, que eu já falei nos outros vídeos, de cada ação que me sejam requeridos. Viva o rei Dom Sebastião, sua semente é retornado. Viva Dom Antônio César, nosso príncipe esperado. Então, assino, conselheiro
Leandro da Silva Lano, conselheiro de Dom Antônio César, chefe da Real Imperial Casa de Lisboa, da dinastia Aves, Trastâmara, Lisboa. Então esse é o plano que nós apresentamos em outubro, quando fomos eleitos para esse encargo, para essa missão. Tá? E nós vamos fazendo, à medida do possível, todos os ajustes para corrigir o que esteja fazendo com que os nossos planos estejam demorando. Desde já, obrigado pela audiência, as pessoas que eu estou vendo aqui que estão participando. Um abraço a todos e mais tarde eu volto. Eu tive um tempo sem publicar esses vídeos também, tive sem computador, mas já resolvi um problema técnico. E se bem que eu não faço pelo computador o vídeo, mas dei uma parada na minha participação nos meus trabalhos. Eu não sou remunerado para isto, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho as minhas responsabilidades eclesiásticas, então, e todos nós, a maioria de nós, estamos nas mesmas condições servindo a esta causa. Esta causa é uma causa de amor, e existe muita fé empregada nesta causa. Então, em nome da Sua Alteza, eu agradeço a todos pela sua lealdade. E uma boa noite, uma boa semana. Voltaremos. Tchau.